Olha, eu vou até tomar a liberdade de estender um pouquinho mais o debate, porque de fato eu tenho muitas perguntas aqui. E eu acho interessante que são perguntas que abordam a questão do preconceito, a questão da pobreza, mas de pontos de vista diferentes. Isso. Por exemplo, meu amigo comandante Edgar diz o seguinte, ele que é de Belo Horizonte, ele fala assim: temos aqui na Grande BH uma professora que foi chamada a atenção numa escola pela diretora devido às suas roupas, pois os meninos estavam se matando. Adivinha o que aconteceu? Ela está na mídia, se dizendo que sofreu preconceito, mas deixou bem claro que se alguma revista quiser, ela posa nua. E isto está na TV Record Minas. E eu não estou inventando nada. Quer dizer, o comandante ficou assustado com essa posição de uma professora, educadora, uma educadora que já deu um exemplo ruim, né, quanto às roupas. E aí não vamos confundir liberdade com libertinagem, é bem diferente. Depois essa professora recorreu, buscou o seu direito na justiça, se sentiu ofendida e depois aceitou um convite para pousar nua. Dá para exemplificar o caso dessa professora como o de muitas mulheres brasileiras? Sim, como nós falamos do caso da Geise e outros, né? Dá, porque nós estamos ainda caminhando para uma construção do que é o ser mulher, o que é o ser feminino, porque como você tem essa ditadura da beleza, essa exigência desde pequenininha que você seja bela, que você seja vista, a própria mulher faz isso, ela é muito mais machista do que o próprio homem, entendeu? E ela tem de ser loira, bunduda e peituda, professor? Ou a mulata tipo exportação, maravilhosa, linda, ou uma Juliana Paz, né? Ela tem que ser bonita. Agora, esse bonita também é uma questão de poder. O que é belo num momento da história não é belo no outro momento. Mas aqui no caso, o que aconteceu? Ela está reproduzindo o que acontece na vida cotidiana, apesar dela ser uma educadora. Ela está reproduzindo, né, o que outras pessoas com menos instrução, ou outras até com mais fazem. É o desejo de se tornar famosa, de entrar para a mídia, de se tornar, lembra que nós falamos, todas querem ser uma modelo, todas querem aparecer, é isso que acontece com ela. A sociedade faz isso com ela, né? Leva a essa professora ou a outra menina a estar expondo dessa maneira, sem perceber, né, o seu próprio corpo, para ela ter o espaço dela. Isso é muito natural, não é condenável dentro dessa roda. Agora, se você começar a educar e politizar e mostrar que ela pode se tornar famosa de outra maneira, né? Fazer uso do conhecimento dela, do saber dela, para construir de outra forma, ela mesma não vai mais desejar esse tipo de prática. Por exemplo, eu não tomo cerveja nenhuma que faça uso do sexismo. Não digo pessoas bonitas na mídia. Pessoas bonitas na mídia faz parte da própria propaganda. Despertar o desejo a partir daquela imagem para o objeto, né? Isso é normal, uma técnica de propaganda. Ou seja, agora, já entendi, a senhora não toma cerveja. Tomo. É que eu não vou fazer propaganda aqui, mas as cervejas estão melhorando as suas propagandas, não é? Então, você tem algumas que já estão tirando isso. Não compro alguns objetos, às vezes pago até mais caro, que faz uso de trabalho, de exploração de trabalho infantil ou trabalhos escravos e assim por diante. Torna-se até um pouco difícil hoje em dia com tantos produtos chineses, mas você acaba encontrando um produto. Quer dizer, uma postura de vida. Né? Eu não faço uso, por exemplo, aí é uma opção minha, né? Eu não como carne por causa do tipo de violência que é feito o abate do animal. Sim. Você entendeu? Não digo que você não deva comer carne, mas como é feito daquela maneira violenta, eu não como a carne, entendeu? Se mudar um dia, eu posso até voltar a comer carne. Mas é uma postura. Se eu faço isso, você, o outro, é a única maneira de você transformar a sociedade. Não sou melhor do que ninguém. Pelo contrário, né? Tem 1000 defeitos. Sim. Mas eu vou aprendendo na minha vida cotidiana, né? Como está transformando isso pela própria, vamos colocar assim, informação que eu resolvi, né, ter, né? Que é a sociologia, que é a história, né? Então, nessas duas áreas do conhecimento, eu tive que criar na minha vida cotidiana um discurso coerente com a minha própria atitude. E como educadora também, né? É isso que complicado, precisa ter, né? É complicado.
Tomar cerveja sem carne, coisa difícil, hein? Não tal. Agora diz aqui, mas tem sempre um burguês por trás dos movimentos sociais. Será porque o pobre inaculturado tem capacidade de se organizar por conta das oportunidades que lhe são negadas? Aliás, será que o pobre inaculturado não tem capacidade, né, de se organizar por conta das oportunidades? Depende do que ela entende por burguês, porque burguês é um tipo de comportamento, né? O burguês, ele não precisa ser pobre, ou ele não precisa ser rico. Eu posso ter um burguês na favela. O que seria o homem burguês? Individualista, extremamente competitivo, né? Extremamente fechado e com o seu próprio interesse, né? Mas não seria esse é o homem burguês. Não. Burguês é um comportamento. Por isso que quando aconteceram as revoluções, alguns artistas, que nem os construtivistas russos, eles queriam destruir o quê? O homem burguês enquanto pensamento burguês. O que é o pensamento burguês? Aquele burguês que surgiu lá na Renascença, individualista, independente, antropocêntrico, ele é o centro de todas as coisas, não é? Ele se acha o autossuficiente. É este homem, esse tipo de comportamento que é o problema. Ele pode estar na pessoa mais pobre ou na pessoa mais rica. A pessoa mais endinheirada, vamos colocar assim, que está nos movimentos sociais, pode ser uma pessoa que tenha um interesse, uma sensibilidade de estar transformando a sociedade e lutar pelos menos privilegiados, né? Ou ela pode estar fazendo isso por uso político também. Né? Isso acontece, a gente não pode, como eu falei, cada caso é um caso, eu tenho que analisar em separado. Mas eu não posso dizer isso. Eu tenho movimentos na história que foram feitos ao contrário. O problema é que no Brasil a história foi escrita por um grupo social que não contou a nossa história de verdade, vamos colocar assim, criou uma outra história. Então todos os movimentos que nós tivemos, importantíssimos, foram colocados como motins, com coisas sem importância, e nós não percebemos e colocamos sempre então uma liderança, uma pessoa mais capacitada intelectualmente e no sentido de instrução, não é? Para estar liderando esses movimentos, mas não é verdade, né? Você tem vários movimentos que surgiram da própria massa, e essa massa ela vai se reconstruindo e vai, não é? Criando outros movimentos. É que eu vejo assim, que os movimentos sociais, claro que ainda existem, óbvio, movimentos sociais sérios, mas quando começou quando a vir à tona a tal pilantropia, né, aí você foi puxando o fio da meada e você viu que e o interesse de partidos políticos em se apropriar dos movimentos, isso existe, né? Então, eu vou usar esse movimento porque significa voto. Isso aí é algo que sempre aconteceu. Agora, por exemplo, a Revolução Francesa. Quer ver como o nosso olhar é preconceituoso? Quem eram os sans-culottes? São os sem-teto. Por que eu glorifico tanto os franceses, né, da Revolução Francesa, e eu critico tanto os nossos sem-teto, os nossos sem-terra? Boa pergunta. Tá vendo? Porque eu tenho, na minha construção histórica, um preconceito de classe muito maior do que eles lá. Porque lá eles tinham esse preconceito, só que eles desconstruíram em todos esses anos. E nós ainda estamos caminhando para isso. O Duda, ele participa pela linha direta aqui, ele disse que essa sua explanação a respeito do burguês seria, na realidade, o aristocrata. Não. O aristocrata, ele foi o cara que foi derrubado pelo burguês, porque quando você tem o surgimento da burguesia, são aquelas pessoas que saíram dos feudos, fugiram, artesãos foram morar nos nós de trânsito, lá eles criaram as suas feiras, etc., num lugar cercado por terra chamado Burgos, né, que nasceu a burguesia. Este burguês, ele derruba o sistema medieval e feudal aos poucos, né? Então ele derruba a Idade Média porque ele quer o crescimento econômico, ele dá origem aos bancos, ele é o mecenas da Renascença, ele não é o aristocrata. Pela primeira vez na história ele vai ser pintado e retratado na Renascença. Quem não era ninguém, ele não era ninguém. Certo? Antes quem era retratado? Os reis, os nobres, os senhores feudais, os imperadores, ou então deuses, né? Eles que eram pintados antes. Na Renascença, a primeira vez, aparece esse homem burguês contando moeda. Analise os quadros. Professora, são 1 hora e 8 minutos.